Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula de Sociologia no cursinho Antonieta de Barros. A ideia é terminar de apresentar o nosso querido Karl Marx, tá? E quem ainda não viu a aula anterior, que eu apresentei conceitos importantes do nosso querido carinha de Papai Noel, que ele parece Papai Noel, Marx, assistam, quem ainda não viu a última aula. Eu apresento conceitos e temas importantes para que a gente entenda esse método sociológico de análise de Marx, né? O método marxiano. É interessante porque eu não coloquei marxista, eu coloquei método marxiano, porque marxiano se refere àquilo que Marx escreveu. Então é isso que eu quero tratar. Marxista, ele tem um sentido mais amplo, um sentido de movimento político, revolucionário, que acabou sendo muito forte, principalmente depois da morte de Marx, né? Então, o marxismo esteve presente na Revolução bolchevique, na Rússia, por exemplo. O marxismo esteve presente na Revolução Cubana, tá? Eu estou falando de marxiano porque eu quero tratar das obras de Marx, dos escritos de Marx. E, então eu estava falando que na aula anterior eu tinha apresentado conceitos importantes. A importância da totalidade, do método da totalidade, né, em Marx, de entender a estrutura da sociedade, ou a infraestrutura da sociedade, a economia da sociedade, as relações de produção, a importância de se estudar o desenvolvimento da luta de classes, o desenvolvimento dos modos de produção. Tudo isso é importante para a gente começar a aprofundar um pouco mais sobre o materialismo histórico dialético. Então, quem ainda não viu, por favor, assistam, porque eu não posso ficar retomando, né, os conceitos. Mas, enfim, método. A gente aprende que método ele tem um sentido na sociologia, na ciência, de caminho, um meio, a maneira pela qual o autor, o sociólogo nesse caso, o cientista social, a maneira pela qual ele vai analisar o objeto de estudo. Qual é a maneira que ele vai fazer isso? Qual é o caminho que ele vai seguir? Além disso, e eu falei também na última aula que o Marx não é um cara que escreveu sobre método em sociologia, ao contrário de Durkheim, ao contrário de Weber. Weber e Durkheim escreveram, de fato, sobre método. Marx não está preocupado com método, mas ele tem um método. Mais do que isso, e eu quero que vocês pensem o método dessa forma. Método, na concepção de Marx, nessa concepção de materialismo histórico dialético, que é seu método, tem um sentido de visão de mundo, o olhar sociológico, a maneira pela qual ele enxerga a sociedade. E isso está presente também no método de Durkheim, que aí tem a ver com o positivismo, aquela lógica do fato social. E essa visão de mundo alinhada ao método tem a ver também com a sociologia de Weber, por exemplo, que aí vai ser a sociologia compreensiva,
o agir social, e aí a gente vai ver depois isso aí. Aqui em Marx, que é o foco agora, o materialismo histórico dialético, enquanto método, significa a visão de mundo de Marx, que é uma análise sócio-histórica. A sociedade não pode ser pensada a não ser por uma análise sócio-histórica, em termos de classes sociais e enquanto produto da ação humana, da transformação da ordem existente, da revolução. É uma ciência revolucionária que se associa às lutas do proletariado com plena consciência de causa. A hipótese fundamental da dialética é que tudo que existe na vida humana e social está sujeito ao fluxo da história. Para Marx, a luta do proletariado é produzida pelo movimento histórico. Marx não poderia ter formulado material... Não, mas isso aqui é outra parte. Eu estou lendo as anotações. Bom, tudo isso que eu falei é importante. É materialismo, porque Marx está preocupado com as relações materiais. E a gente viu que as relações materiais, nesse vocabulário de Marx, nessa ideia marxiana de Marx, relações materiais quer dizer relação de produção, quer dizer economia, quer dizer classe social. Então, por isso que o desenvolvimento dos modos de produção são importantes. É importante. Porque o modo de produção, ele tem de existir no modo de produção as classes, né? Os agentes que fazem parte daquela força de trabalho, daquela produção econômica. Então, em outra época, foram os patrícios e os plebeus, foram os vassalos e os suzeranos. Agora são os proletariados e os burgueses. Há um desenvolvimento nessa determinação histórica. E é material por conta dessa importância da infraestrutura, de se entender a infraestrutura, de se entender a economia, as relações de produção, as forças produtivas. É por isso que é materialismo. É por isso. Histórico dialético. Porque nesse movimento, nessas relações de produção, está presente a importância do fluxo do movimento histórico. É por isso que é histórico dialético. Então, há essa concepção. Então, junta tudo. Há essa concepção de que o desenvolvimento das relações de produção, o desenvolvimento dos modos de produção, o desenvolvimento da luta de classes é o motor da história. Isso é o que funda a sociedade. É isso que dinamiza a sociedade. E é dialético por conta desses conflitos, por conta desse movimento histórico que não cessa. Entendem? Então, materialismo histórico dialético é essa junção da base material, a economia, com a dialética, nesse caso o ser, né? Que também está sujeito ao fluxo do movimento histórico, mas também as relações de produção e a força de trabalho, a economia, ela está em movimento, né? E é o ser, o indivíduo, que age sobre ela. Deixa eu ver até onde eu vou nessa primeira parte. Então, se a gente tem essa concepção agora mais detalhada do materialismo histórico dialético, que é entender a sociedade
movida por essa base material, pelas relações materiais, pela economia e pelo fluxo do movimento histórico, pelo desenvolvimento dos modos de produção, das relações materiais. Se a gente entende isso, a gente tem que tirar alguns diagnósticos do método. E por que método? Porque para ele essa é a visão sociológica dele, é a visão de mundo. O diagnóstico que eu quero tirar é que tem vários, né? Eu estou escolhendo um importante. O Marx, ele escreve, e isso é muito importante para entender Marx, tudo que ele escreve, ele está vivenciando. Tem a ver, de maneira muito intensa, com a época e a sociedade na qual ele estava inserido. Tudo que ele escreve. Por quê? É a partir de 1830 que o movimento operário vai entrar numa ascendente, vai crescer. O movimento operário, o movimento dos trabalhadores das fábricas, entendem? E o Marx, ele tem um lado, que é o lado desses caras. Marx é um comunista. Marx luta pela causa operária. No começo do século XVIII, começo do século XVIII, não, perdão. No começo do século XIX, surge, por exemplo, o ludismo. O ludismo é aquele movimento de revolta dos operários contra as máquinas, que passam a fazer suas funções, né? Ou suas antigas funções. E que passa também, de certa maneira, alienar o indivíduo, alienar o operário. O operário considerava, antes de 1830, antes da emergência desse movimento operário, até socialista, comunista, antes disso, na época do ludismo, que é essa revolta contra as máquinas, os operários se revoltavam com as máquinas. Achavam eles que seus principais inimigos eram as máquinas. Tempos depois, e eu acho que Marx também é fundamental para que isso pudesse ser percebido, os operários perceberam que não eram as máquinas seus inimigos, eram os patrões, eram os burgueses, eram os capitalistas, né? E aí é o conflito, e que está nesse movimento dialético, está no materialismo histórico dialético. O conflito de classes é a força motriz da história. É isso que dinamiza a história. E o Marx está vendo esse conflito acentuado entre proletariados, operários e burgueses, empregadores, patrões, né? Donos de indústria. O Marx está vendo isso. Inclusive, ele vê, eu estou falando isso de uma maneira, pelo modo de dizer, né? Não sei se ele realmente viu, mas ele era vivo na época. Ele vê a Comuna de Paris, a primeira realização de um governo operário, em 1871. A Comuna de Paris. E foi uma tomada de poder socialista por um determinado acontecimento histórico, né, pela defesa das terras francesas também, mas os operários tomaram poder por um tempo muito curto. E, aparentemente, para Marx, não estavam preparados para tal.
Em 72, Marx escreve um prefácio, o famoso prefácio de 72, que ele faz uma autocrítica ao manifesto do Partido Comunista, né? Porque ele coloca ali, nessa autocrítica, a necessidade de contextualizar aquela revolução com determinada realidade local. Não dá para se fazer uma revolução socialista ou se pensar uma revolução socialista de uma maneira genérica. Cada realidade, cada contexto vai desenvolver novos projetos, vai gerar novas concepções, vai gerar novas lutas. Então não dá para você fazer, pra você pensar uma revolução socialista genérica, né? É necessário adaptar, e essa é uma importante palavra para isso, adaptar, é necessário adaptar a revolução ou esse ideal revolucionário com a realidade local. E essa autocrítica ele faz depois do fracasso da Comuna de Paris. Então, eu estou querendo mostrar que o Marx, e ele fazia parte, né, da Liga dos Comunistas, era também um político, podemos dizer assim, político no sentido de ativista. O Marx ele é mais do que um escritor, um intelectual socialista. Ele é um ativista. Ele está tomando um partido, li, tipo, literalmente, de fato, ele está tomando partido, tá? E eu vou dividir a aula em duas partes. Na segunda parte, eu falo sobre essas questões. Voltamos a seguir.